Olá meninos ali em casa, meu nome é Pedro Dina, vosso professor de Química. Vamos continuar a ver a ligação química. Nesse caso vamos falar da estrutura de Lewis para substâncias iônicas ou para compostos iônicos. Ok? No vídeo passado a gente estava a falar de estrutura de Lewis para compostos, para substâncias simples ou substâncias elementares. Agora vamos continuar a falar dessa estrutura de Lewis para os compostos iônicos. Primeiro, o que são compostos iônicos? Na aula da introdução sobre ligação química, a gente disse que se chamam-se compostos iônicos todos aqueles que ocorrem cuja interação entre os átomos é átomo metálico e átomo ametálico. Um metal se junte com um ametal, ou seja, com um não ametal, ou com um não metal, ok? Os elementos que estão mais à esquerda da tabela periódica se juntam com os elementos que estão mais à direita da tabela periódica. Esta interação que ocorre, nós chamamos de interação do tipo iônico. Está certo? Agora, o que acontece nesta interação iônica? Nesta interação iônica, acontece que o elemento metálico, que é metal, cede os eletrões para o elemento que não é metal. E o elemento que não é metal recebe os eletrões para dos elementos que não são metais, ok? Então, os ametais recebem, os metais entregam eletrões, certo? Agora, vamos neste caso em que nós queremos representar a estrutura de Lewis de sulfureto de cálcio. O sulfureto de cálcio é constituído por elemento cálcio e por elemento enxofre. Então, qual é a dica aqui? A dica é aquela primeira que demos no vídeo anterior, que é necessário que você faça primeiro a distribuição eletrônica dos constituintes da molécula. Então, neste caso, nós temos o elemento cálcio, é um dos constituintes, e o elemento enxofre também é um outro constituinte da molécula. Fazendo a distribuição eletrônica do cálcio, nós vamos ter esta distribuição e nesta distribuição nós vamos precisar de eletrões da última camada, que são os dois eletrões que estão na camada N, ok? Enquanto no enxofre nós temos esta distribuição e vamos precisar destes eletrões que estão na última camada. E a última camada é a camada M, certo? Então, depois de obter os eletrões da última camada dos constituintes desta molécula, então nós temos estes pressupostos para poder realizar ou para poder representar a estrutura de Lewis. Agora, seguindo com a representação da estrutura de Lewis, neste caso, teremos aqui, podemos representar com uma seta, que vamos para o segundo passo. Vamos representar o elemento cálcio primeiro, Ca, depois vamos representar o elemento enxofre, que tem um símbolo químico S. A seguir, como nós fizemos com as estruturas simples, com as substâncias elementares simples, nós vamos fazer aqui também representar os eletrões do elemento cálcio. Ali são dois na última camada, então representamos 2 eletrões, ok? Agora, para o enxofre também vamos ter que representar os eletrões da última camada, são 6. Então temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto eletrão. Então, o que acontece na verdade aqui? O que acontece é que o elemento cálcio é um metal. Sendo metal, ele vai ceder os eletrões para o elemento que não é metal. Então, ele vai ceder este eletrão para o enxofre e também vai ceder este eletrão para o enxofre. Quando isto acontece, então ele fica sem esta camada, porque já entregou os eletrões da última camada. Por sua vez, quando ele entrega também, ainda neste elemento cálcio, quando ele entrega, ficando sem esta camada, então o elemento cálcio fica estável. Por que fica estável?
porque a sua última camada já tem 8 eletrões. Quer dizer, cede-se esta última camada, ficamos com esta camada como a última, e quando aquela camada fica como a última, então o elemento cálcio fica estável porque completou a estabilidade dos gases nobres, atingiu essa estabilidade, certo? Agora, vamos para o elemento enxofre. O elemento enxofre, antes, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrões. E ao receber mais 2, já vai ficar com 8. Se recorde que na regra do octeto, quando o elemento atinge 8 eletrões, ele passa a ficar estável. Então, com esses 2 que ele recebe do cálcio, então passa a ter 8 eletrões. Quer dizer, nesta camada eletrônica, que é a última camada, que é a camada M, o elemento enxofre passará a ter 8 eletrões. Assim, querendo representar muito bem, teremos esta situação: elemento cálcio, sem estes 2 eletrões, de seguida, elemento enxofre, bem rodeado dos 8 eletrões. Os primeiros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são esses primeiros, e esses 2 vão ficar aqui 8. Certo? Então, o que acontece aqui? O que acontece, na verdade, é que quando o elemento cálcio entrega os 2 eletrões, ele se ioniza. Ionizar significa ceder. Então, ele se ioniza ficando com carga 2+. Então, o 2 significa que é a quantidade, são os eletrões cedidos. Agora, o elemento enxofre, quando recebe estes eletrões, ele também se ioniza, ficando como íon negativo. Então, ficará aqui com 2-. Então, o 2 quer dizer recebeu 2 eletrões, o menos é de recepção, que ele fica como íon negativo. Então, representando muito bem, ficaremos com Ca2 mais S, este par, este par, este par, este par, e também representamos aqui 2 menos, que é o sinal de cedência, de recepção de elétrons. Agora, vamos ver como é que fica a nova distribuição eletrônica após essa entrega de elétrons. Para o elemento cálcio, aqui, teremos Ca, aqui 20, que é o número atômico, só que ele já é iônico, o cálcio tem 2+, então fica desta forma, 2+. Assim, fazendo a distribuição eletrônica. O que vai acontecer? Se recordem que o professor disse: haverá perda da última camada. Haverá, na verdade, cedência da última camada. Não perda, cedência da última camada. Assim, vamos transcrever toda a distribuição e apenas eliminar a última camada. Teremos 2 eletrões, 8 eletrões, 8 eletrões. Camada K, camada L, camada N. O que isto quer dizer? Os elementos metálicos sempre vão ter que ceder uma camada, ficam com menos camadas, enquanto o elemento enxofre já não. Temos aqui S16, 2-, está aqui, porque ele ficou como anião, ficou como íon negativo, devido à recepção de eletrões. Então, ele ficará aqui com 2 eletrões, 8 eletrões e 8 eletrões ao invés de 6, porque já ganhou mais 2 nesta camada. Então, teremos aqui camada K, camada L e camada N. Então, é assim como fica a estrutura de Lewis para este composto iônico.